Oi, boa noite, eu sou Márcia. Nós, só lembrando que esse mês estamos fazendo de forma remota, porque o lugar que nos cede o espaço está em férias, né? Então, a gente está fazendo na segunda, quarta-feira, como sempre, e dessa vez, então, remotamente. Hoje temos esse tema aqui, né, a respeito da escolha do perfil da criança, e vai ser o Paulinho Bulamac Silva Filho que vai falar conosco, só que a gente tem alguns lembretes justamente por ser remoto, né? Então, Paulo vai passar para eu ir comentando. A missão do grupo de apoio é promover a adoção, né, garantindo o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. E o objetivo primário do grupo é dar suporte a pretendentes à adoção, aos familiares, seja por meio de encontros, palestras, debates, depoimento, orientações, esclarecimentos, ob com o objetivo de superar mitos e preconceitos. O trabalho está baseado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, a partir dessa legislação, a gente não pode tolerar qualquer tipo de preconceito, discriminação, né? Se alguma atitude dessa acontecer, a pessoa vai ser excluída aqui do grupo e vai ser excluída definitivamente, porque é o que prevê a lei, né? Nós nos baseamos na lei e, além disso, temos que responsabilizar essa pessoa, fazendo comunicação dessa atitude para que ela seja responsabilizada criminalmente por qualquer ato nesse sentido. E o encontro dessa noite vai estar acontecendo aqui pelo Zoom, ele vai ser gravado, a primeira parte, que é a parte da exposição. A hora que o Paulinho terminar a exposição, ele vai, inclusive, sinalizar nesse sentido, que daí o César vai interromper a gravação para que todo mundo possa ficar à vontade para fazer perguntas, para se colocar, né, de modo que aí ninguém fique constrangido pela gravação avançar na parte da conversa. Então, na parte da nossa conversa mesmo, a gravação vai estar interrompida. Então, sintam-se à vontade, né? Fiquem confortáveis e vamos aproveitar aí essa noite, tá bom? Então, vamos lá. Paulinho, esses são os nossos endereços todos nas redes. Obrigado, Márcia, pela singela apresentação. Vou mudar aqui a tela para a gente poder ir para o nosso tema hoje. Então, está chegando, chegou aí para todo mundo. O nosso tema é essa questão do perfil da criança no processo de habilitação para adoção. Aí a gente vai estar falando mais especificamente para aquelas pessoas que já estão propriamente com a consciência de que querem a adoção, vão se inscrever no curso, vão fazer o curso, vão dar entrada no processo de habilitação para adoção, né? E aí vai ter que elaborar o perfil do que essa família almeja como uma criança ou crianças para poder, enfim, dar prosseguimento no seu processo de habilitação. A gente precisa entender que a adoção é falar de família, e a família, ela mexe com todas as nossas questões básicas, emocionais, todas as questões fundamentais, né? De quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, enfim, com todas essas questões. E tudo que não é falado, ele acaba sendo fantasiado. É importante participar de um grupo de apoio à adoção, como o nosso Diálogos aqui em Campinas, e que a gente possa fazer isso de uma forma adequada, uma forma propositiva, onde todos possam participar, ter voz ativa e também pensando, né, em como elaborar essas questões da melhor forma, né? Quanto melhor for o preparo para a adoção, melhor vai ser para a recepção dessa criança ou dessas crianças que estão chegando nessa nova família. Tudo bem? Combinado até aí? Então, esse diálogo vai acontecer com a mãe ou com as mães, com o pai ou com os pais, vai acontecer com essa família nuclear e também com a família estendida,
pode envolver profissionais da prática de terapia e, com certeza, vai precisar de muito apoio das técnicas da vara da infância e juventude, que são fundamentais nesse papel. Então, tudo isso é para que essa família consiga identificar quais são seus sonhos, suas aspirações, consiga entender quais são as condições, o que eu dou conta de fazer, para aí então partir, né, para esse processo de adoção de uma forma muito mais consciente, muito mais tranquilo, muito mais suave. Porque quando eu consigo identificar quais são os meus sonhos, as minhas limitações, as minhas condições, o posicionamento, né, é muito melhor, né? E para isso a gente precisa entrar num slide que é bastante técnico e que a gente precisa aprofundar cada uma dessas primeiras perguntas. Então, primeiro, entender que o processo que você vai estar entrando é um processo que vai envolver civil e juridicamente, é um processo de fato, vai envolver um processo de acomodação da sua família, de grandes mudanças na sua família, seja ela uma família de uma pessoa só ou de várias pessoas. Vai acontecer também essa mudança na vida daquela criança que vai estar chegando à sua família pela adoção. E nesse processo, o foco principal não é o adulto. O foco principal é a criança. Por isso que a gente precisa pensar, refletir, vislumbrar, discutir, tudo de maneira equilibrada, correta, assertiva, com algumas reflexões importantes, para que essa criança seja da melhor forma acolhida e que tudo corra bem aí, do ponto de vista dessa criança. As técnicas da vara da infância e juventude, elas não vão procurar pais e crianças. Elas vão procurar para aquelas crianças que estão no sistema e que um juiz ou a juíza já autorizou o processo de adoção, quem seriam as melhores famílias para abrigarem aquelas crianças naquele momento, dentro de um processo legal e civil que passa, né, por tudo isso. Nesse processo legal e civil, também precisamos fazer a nossa parte, como sociedade civil organizada. Então, um grupo de apoio, ele é para isso, para a gente discutir, pensar, refletir da melhor forma possível. Vamos pegar aqui e fazer a concepção de adoção. Então, há muitas décadas atrás, a adoção se dava por inúmeras razões. Ah, eu queria fazer adoção porque eu queria ter alguém que cuidasse de mim na velhice. Eu queria fazer adoção para ter alguém para fazer companhia. Eu queria fazer adoção porque eu queria deixar o meu patrimônio para alguém. E isso tudo com a Constituição Federal de 88, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi remodelado, foi remanejado, foi atualizado para uma sociedade muito mais condizente, que é onde a concepção da adoção é propiciar uma família acolhedora, que possa dar conta das necessidades de uma criança que está numa situação de vulnerabilidade e que agora precisa ser amparada e cuidada de, com todo carinho, com todo amor, com toda a questão. Então, essa decisão passa primeiro pela sociedade em eu quero adotar, depois ela vai se passar pelo processo para verificar se aquela vontade de adoção é condizente com a realidade atual da Constituição Federal, do ECA, e isso vai estar em concordância, né, com a questão legal da nossa sociedade civil, e também precisa passar pelo contexto. Como está essa família estruturada? Uma família de uma pessoa só, uma família que esteja ali com duas pessoas, duas mães, dois pais, ou um casal heterossexual. Então, tudo isso vai passar por essas questões. Essa família nuclear, ela também está incluída numa vida social e comunitária, e ela tem a família extensa, então tem algum grupo de apoio, tem pessoas que vão te apoiar em situações em que você precise de apoio, porque a adoção ela é desafiadora por natureza, né? Tem as pessoas do grupo de apoio, você está participando desse grupo de apoio de forma ativa, esclarecedora, buscando conhecimento, buscando instrução,
se preparando de forma assertiva para esse momento tão importante que é a paternidade, é a maternidade pela via da adoção. E isso vai representar um investimento afetivo gigantesco. É um investimento onde você vai fazer uma doação de muito amor, compreensão, carinho, dedicação. Isso vai mexer, vai abalar com toda a sua significação, né? Como ser humano integral que cada um de nós somos, e também com a vida daquela criança ou daquelas crianças que forem adotadas. E por isso a gente precisa falar de a importância dessa informação. Para a gente poder falar da importância dessa informação, eu preciso trazer um material muito adequado para vocês. Então, a primeira frase que eu preciso trazer para o dia de hoje é de Augusto Comte, que ele vê a família como célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta. A maneira que a sociedade perfeita é que funciona como uma família. Essa reflexão é importante para a gente entender a dimensão da importância, da relevância de um processo de adoção, onde a responsabilidade é da família que está ali abrigando, acolhendo aquela criança vai participar, a adoção não é mais de uma via só, não são adultos adotando uma criança, a criança também precisa adotar aquela família como sua, transformando todas as suas questões principais e fundamentais, né? Quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e com uma finalidade, né? Que o John Dewey vai falar na Democracia e da Educação, que ele vai acentuar a importância do lar na organização social e na preparação para a vida social e da vida social dessa futura criança quando ela se tornar um adulto francamente ativo. Além de tudo isso que foi falado aqui, que já é muito importante, a gente precisa indicar um material de referência que possa ser estudado, trabalhado, conscientizando, né, as pessoas que estão entrando nesse processo de adoção. Então, eu trouxe aqui esse livrinho da Lydia Weber, o Adote com Carinho. Ele é fundamental, é um manual básico para você começar a pensar, a refletir sobre esse processo. E ele de preferência, vai ser lido, adotado, né, um pouco antes do processo de adoção acontecer. Então, quanto mais cedo você conseguir encontrar esse livrinho, né, da editora Juruá, você vai conseguir pensar e refletir sobre esses aspectos essenciais da adoção. Caso o seu perfil seja também para crianças e adolescentes, como no meu caso, no caso da minha esposa, a Mônica, né, a gente foi para crianças aí já que estavam beirando a adolescência, então a Alia Paulive tem a adoção As Crianças e os Adolescentes, né? A Ciranda da Vida. É outro livrinho que vai também ser muito importante nessa preparação, nessa reflexão. Aqui eu sou culpado porque sou fã demais da conta desse livrinho chamado Adoção Tardia, lá do Distrito Federal, do Grupo Aconchego, e ele vai passar as histórias das pessoas que fizeram a adoção e como elas vivenciaram, quais as histórias que elas escolheram narrar para quem está passando por essa questão de adoção. Eu sou tão fã, tão fã, tão fã desse livrinho que eu fiz a aquisição de algumas unidades dele e para a minha família extensa eu dei de presente. E eu fiquei muito feliz que as pessoas da minha família extensa também conseguiram ler, refletir, e quando as minhas filhas chegaram no processo de adoção, a minha família extensa principal já estava consciente desse processo. Olha que maravilha, olha a importância dessa preparação de forma ativa. Tudo bem? E é o que a gente vai fazer aqui hoje é refletir sobre questões importantes na escolha do perfil. Então, a primeira pergunta que essa família de uma pessoa só ou de múltiplas pessoas tem que fazer, e de forma muito sincera, muito honesta, discutir quem é o seu filho ou sua filha. Quem que você espera, quem que você sonha, quem que você almeja. Desconstruindo um pouco aquela fantasia do ideal e trazendo isso para o real, para o concreto. Para você responder essa pergunta de forma adequada, precisamos de outras duas. De quem eu sou capaz de cuidar,
de quem eu sou capaz de cuidar num processo de adaptação, onde está chegando uma criança na minha família, vai fazer uma reviravolta, como qualquer processo de paternidade ou maternidade no planeta Terra, não é privilégio seu, mas de quem que eu sou capaz de cuidar. Eu sou capaz de cuidar de um bebê, eu sou capaz de cuidar de uma criança um pouquinho já na segunda infância, eu sou capaz de criar de um jovem, de um adolescente. Então, de quem eu consigo, eu já tenho essa condição de dizer quem é meu filho a partir do momento de quem eu sou capaz de cuidar. E aí, de quem eu serei mãe ou pai, quais são sonhos, fantasias, realizações, e isso tudo precisa estar muito discutido. E não é discutido só interiormente. Precisa ser falado com a família nuclear, com a família extensa, com o grupo de apoio, para que você tenha ali um know-how de sair, né, dessa questão da fantasia apenas e pura, do sonho, e começar a materializar isso aos poucos, tá? Tem famílias que conseguem resolver essa questão muito rapidamente, tem famílias que levam meses, tem famílias que levam anos. Não tem uma obrigatoriedade fixa, mas você precisa entender isso para dar continuidade no seu processo de adoção. Combinado? Para você também conseguir responder quem é seu filho ou sua filha, então o Sistema Nacional de Adoção vai trazer algumas elencações que você precisa responder no processo de habilitação e deixar bem claro. Primeiro, qual é a faixa etária, qual é a idade dessa criança que você consegue cuidar, que é o seu filho, que você consegue ser pai e mãe. Então, se você tem uma predileção pelo sexo masculino, feminino, ou se você tem uma indiferença quanto à questão da sexualidade, de gênero dessa criança, a etnia, né, que a gente vai trabalhar, o grupo de irmãos, a saúde física dessa criança, se você consegue lidar com alguma questão física ou não, você precisa deixar isso claro no seu diálogo e deixar isso muito transparente com o apoio das técnicas da área da infância e juventude, para que não tenha aí uma grande situação que incorra num problema tão grave que vai machucar profundamente não só a família que está buscando adoção, mas também aquela criança que pode ser alvo ali daquela questão. Quanto à saúde mental, também deixar muito claro quais são as condições, quais são as características, e o casal ou a família, né, nuclear adotante de uma pessoa ou de mais pessoas precisa escolher, então, aonde esse filho ou essa filha está, né? Se ela está no município que ele vive, no estado, e aí ele pode escolher mais de um estado, ou nacionalmente, em todo o Brasil. Combinado? Fui bem claro até aqui, agora a gente vai entrar em cada um desses itens em particular. Então, para a gente escolher, para a gente perceber de quem eu sou capaz de cuidar, eu preciso conhecer um pouquinho quais são as fases de desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança, ela nasce do 0 aos 6 meses. Do 0 aos 6 meses, aí você tem um período bem intenso, onde a criança vai estar passando ali por uma situação de alta vulnerabilidade, dependência total da mãe, né? Precisa ter uma mãe cuidadora ali, de muita eficiência. Aí você vai falar, então o pai não pode adotar de 0 a 6 anos? Pode, desde que ele tenha consciência de que ele vai ter que agir como uma mãe perfeita dentro de todas as questões da maternidade e se aplicar isso. Aí, dos 6 meses aos 2 anos, tem uma segunda fase de dependência, onde aí agora já entra toda a questão dos dois gêneros, do pai e da mãe, né? Depois dos 2 aos 7 anos, você vai para a primeira a fase de infância, dos 7 aos 11 a segunda, e dos 11 ao mais anos, você vai aí para um início de pré-puberdade e puberdade. Lembrando que isso é um desenvolvimento natural, biológico de todas as crianças, mas como aconteceu alguma coisa na história desse seu filho, dessa sua filha, que levou ela ao processo de adoção, inclusive autorizado por um juiz, você tem que entender que houveram situações
problemas, e essas situações problemas, elas podem ter interferido em cada uma dessas fases, em cada uma dessas faixas etárias. E aí você precisa pensar, refletir, porque uma criança de 15 anos, ela pode ter 15 anos biologicamente, mas interiormente ela pode não ter conseguido todo o desenvolvimento que uma criança de 15 anos que tivesse ali não passado por todas aquelas situações, problemas, passaram. Então, precisa ser pensado, refletido de forma consciente de que essa criança pode apresentar e vai apresentar muitas vezes essa regressão para algumas faixas etárias e essa família está se propondo a adotar, seja ela de uma pessoa ou de múltiplas pessoas nessa família, estar disposta a enfrentar, junto com aquela criança, cada uma dessas fases de acordo com as necessidades que ela apresentar. Também não sou eu que determino, opa, eu acho que meu filho está com 2 anos de idade hoje. Não é assim que funciona. É de acordo com cada situação, de cada momento. A gente vai vivenciando essa questão, combinado? E você tem também a questão da adolescência, ou o início da vida adulta, e você tem também todas as fases de desenvolvimento que vão ser importantes ali para o cuidado, para a atenção. Uma das grandes dificuldades que todos nós, pais por adoção, enfrentamos são algumas ausências de informação. Ninguém sabe de tudo. As técnicas da vara da infância vão fornecer dados que estão presentes no processo e vão tentar esclarecer. Mas, por exemplo, eu não sei como foi o pré-natal, se fez todo o pré-natal, se está tudo certinho, se não está. Então, para quem adota um bebê, você pega ali uma caixinha de possibilidades, mas também uma caixinha de surpresas. Na primeira infância, como foi essa primeira infância, se houve algum problema gravíssimo que levou por exemplo, a proteção daquela criança, daquela primeira família. Na segunda infância, a mesma coisa, de 3 a 6 anos de idade. Na terceira infância, de 6 a 11. Na adolescência, aí vai dos 11 até os 20 anos. Enfim, tudo isso precisa ser pensado. Essa criança vem com necessidades, e essas necessidades são importantes. Então, para eu poder responder quem é o meu filho ou quem é a minha filha, eu preciso levar em consideração qual é a idade que eu dou conta de cuidar, qual é a idade que eu vou ser pai ou mãe, através da via da adoção. Temos uma questão. Você vai também, pelo Sistema Nacional de Adoção, escolher se você quer o sexo biológico de um menino, o sexo biológico de uma menina, mas você precisa lembrar que a gente vive numa sociedade plural, múltipla. Então, existem aí inúmeras questões a serem levantadas. Você está pronto para esse desafio? Esse desafio vai corresponder a todas as suas questões emocionais? Você vai conseguir respeitar a individualidade daquele ser humano que está colocando ali sobre a sua guarda e que vai se desenvolver dentro dessa sociedade plural, tudo bem? E aí a gente entra também na questão da etnia. Para algumas pessoas, já conseguiu trabalhar esse nosso racismo estrutural que existe na nossa sociedade por todos os 500 anos de história do nosso país. Outras pessoas conseguiram quebrar com os preconceitos de xenofobia, de terem a questão de crianças de outras origens fora do Brasil, ou mesmo as questões que envolvem na nossa sociedade, né? Aí a gente tem um problema gravíssimo, onde a população indígena acaba sofrendo muito com a pressão da sociedade civil, e acaba perdendo condições. Nessas condições, algumas crianças também vão para adoção, precisam ser bem acolhidas, respeitadas, amadas, cuidadas, porque, afinal de contas, a adoção é a criação de um vínculo dos mais importantes. É a criação do amor. E o amor, ele é uma construção. Ele vai demandar esforços para você trabalhar interiormente quem você é, como você lida com todas essas questões, de quem você já dá conta de cuidar e buscar, né, nesse seu filho, nessa sua filha, todas as potencialidades.
porque todas as crianças, todos os seres humanos têm uma potencialidade gigantesca, mas cada um de nós temos necessidades específicas e particulares. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, tudo isso precisa ser vivenciado nesse primeiro diálogo para a gente conseguir elaborar de forma condizente, real, concreta, as nossas questões. Combinado? Eu vi que tem uma questão no chat. Adote com carinho, o César colocou aqui o livro. Obrigado, César. Valeu. Então, vamos continuar. Desculpa, Márcio. Valeu. A questão da etnia, ela é relevante e ela precisa ser trabalhada. Lembrando que essa criança, ela também, dependendo do grau de desenvolvimento de consciência que ela tem, ela também precisa ter voz. Se ela consegue adotar essa questão da pluralidade da nossa sociedade ou o que ela almeja para ela. Tudo bem? Bom, vamos lá. Uma questão de desafio. Grupo de irmãos. Eu aceito uma só criança, eu aceito mais de uma criança, porque no nosso país, geralmente, a grande quantidade de crianças que estão no Sistema Nacional para a Adoção, elas não estão sozinhas. Elas têm ali dois, três, quatro irmãos. E aí eu preciso pensar se eu vou fazer uma adoção que seja de uma criança, mas eu vou respeitar a condição dela ter contato com o grupo de irmãos. Às vezes acontece essa adoção, né, de múltiplas famílias para atender aquelas crianças. Então cada irmão vai para uma família, mas eles precisam ter o contato entre si, eles precisam ter o apoio, eles precisam se conhecer, eles precisam se conversar. Tudo isso é muito importante nessa elaboração. E aqui no grupo Diálogos sobre Adoção, a gente tem pessoas da organização que têm feito um trabalho belíssimo nesse quesito e que podem dar todo o respaldo de que é possível, né? Desde que tenha empenho, tenha dedicação. É um investimento afetivo que precisa ser feito nessa questão. Ou, por exemplo, na minha família, onde a gente já tinha, claro, que no nosso perfil a gente queria duas crianças. Então, duas crianças que fossem irmãs entre si. E aí demos a sorte das nossas filhas estarem precisando de pais e que essa adoção foi possível e conseguiu ali dar passos importantes. Então, essa vinculação é uma questão importante. Lembrando que a família é uma coisa plural. Tem famílias de uma pessoa só, tem pessoas de uma pluralidade de famílias que precisam ser respeitadas. E se a criança tiver consciência e condições de entender e opinar, ela também precisa se posicionar e ser respeitada no posicionamento dela em relação a qual é essa família que ela almeja. Combinado? Estamos juntos aqui na questão do grupo de irmãos? Bom, vamos lá. Tem aqui uma questão que não pode ser fantasiada, que não pode ser menosprezada, a questão da saúde física. Então, você trouxe aqui exemplos, né, de pessoas que conseguiram vencer e superar questões de saúde física e se tornarem exemplos de vida para todos os seres humanos. Isso também pode acontecer em qualquer família, em qualquer sistema, inclusive aqui via adoção. Agora, o investimento familiar, a questão do desenvolvimento afetivo, dos recursos necessários, do tempo que precisa para que essa criança seja atendida nas suas necessidades, também é uma questão diferenciada. Então, por exemplo, eu conheço aqui casais que estão aí na fila da adoção para grupo de pessoas que são HIV positivo, de crianças que são HIV positivo. Isso é louvável desde que eles deem conta de que eles saibam que eles tenham consciência das dificuldades e das implicações que tudo isso faz. Então, superar essas questões é louvável, mas precisa ser dialogado, precisa desconstruir fantasias, precisa colocar na realidade
e entender que tudo isso demanda uma questão a mais, e essa questão a mais é sempre importante de que você tem um grupo de apoio, você está ali junto com pessoas que vão conseguir serem solidárias com você, como, por exemplo, no nosso grupo Diálogo sobre Adoção, nós temos inúmeras pessoas que conseguem lidar e te ajudar a vencer essas dificuldades, né? Não existe super-herói. O que a gente precisa somos seres humanos. E dentro dos seres humanos, a gente precisa lidar com a nossa realidade, de forma clara, concreta, e buscando, né, nessa paternidade, nessa maternidade, de forma plena. Combinado? Então, você também vai falar sobre a questão de saúde física. Quando vem a questão de saúde mental, aqui a gente precisa lembrar que, por exemplo, dependendo da idade, da faixa etária que você elencar, não é possível ainda ter noção sobre essa questão, se ela tem alguma questão de saúde mental ou não. E como essas crianças que estão no processo de adoção, elas podem ter vivenciado traumas, esses traumas deixam marcas profundas e que isso vai também respaldar na questão de como essa família vai encontrar condições, empenho, dedicação, amor e afeto para cuidar, né? Então, tudo isso é muito importante. E aí a gente precisa refletir. O que eu dou conta, qual é a expectativa, quais são os meus limites como ser humano, quais são as possibilidades e batalhar, lutar para que tudo isso funcione e dê certo da melhor forma possível. Não existe uma receita de bolo. O que existe e que precisa existir é muito amor, carinho, dedicação, acolhimento, enfim, para você lidar com todas essas questões, né? Eu conheço, sou próximo de uma pessoa que adotou uma criança que tinha já sérias questões estabelecidas, com laudo e tudo mais, e hoje ela consegue ter a plena certeza de que ela cuida e faz o melhor pela filha dela. Então, essa filha apresentava essas condições e é muito bonito, é muito dignificante você vivenciar a questão de alguém que consegue transpor tantas barreiras, tantas dificuldades, com tanto amor e carinho, e vivenciar essa vida de forma plena e condizente com essas necessidades de cada uma das crianças. Não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Do mesmo jeito que não existe receita de bolo para a sua família. Cada família é uma família, cada um vai lidar com essas questões da melhor forma possível e de uma melhor forma esclarecida. Por isso que a gente precisa pensar, refletir, conversar, dialogar. É tão importante esse tipo de momento em toda a questão. E aí vem uma outra questão que o nosso Sistema Nacional de Adoção vai te perguntar. Aonde está essa criança ou essas crianças que são os seus filhos? Ela está dentro do município? Então, por exemplo, aqui na questão Campinas, dentro do município de Campinas? Ou essa criança ou essas crianças estão dentro do estado? Aí pode ser um ou múltiplos estados, você pode elencar essa questão de múltiplos estados. E outra questão é, bom, pode estar no Brasil inteiro. Então, eu tenho recursos, eu tenho tempo, eu tenho condições de paralisar, né, por um tempo ali as minhas atividades e fazer uma viagem longa e passar para poder ficar um tempo com essa criança que esteja em uma situação mais distante. Então, essas questões precisam ser esclarecidas e conversadas dentro do núcleo familiar e também da família extensa, né? Então, tudo isso é muito importante. Essa questão, geralmente, no Sistema Nacional de Adoção, a grande maioria das crianças, elas são adotadas dentro do próprio município. Depois, em segundo caso, aí na questão nacional, estadual, aí já vem em segundo colocação. Mas a grande maioria das crianças que vão para o processo
de adoção, elas são adotadas dentro do município, segundo as varas da infância e juventude esclarecem aí através de palestras, na ANGAD e tudo mais. Tudo bem? Bom, pensamos aqui em muitas questões, em múltiplos fatores, mas a questão fundamental é quem é seu filho, quem é sua filha, de quem eu sou capaz de cuidar nesse momento de acolhimento e para o resto dessa vida. Então, de quem eu serei mãe, pai, seja uma mãe solo, um pai solo, ou um casal, homo ou heteroafetivo, enfim, essas múltiplas questões precisam ser lidadas. E se a criança tiver já condições de ter consciência e também percepção e capaz de se expressar, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser respeitada. Combinado? Caminhando um pouquinho mais, aí a gente entende o que eu estava falando lá no começo, que tudo que não é falado é fantasiado, porque senão fica no campo das ideias, fica no campo da fantasia, dos sonhos, e a gente não traz para essa concretude da vida familiar, porque tudo isso vai abalar significativamente todas as questões, desde quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, também da minha família nuclear, vai abalar também algumas pessoas da minha família extensa, né? O meu ciclo de apoio, sejam amigos, né? E a nossa sociedade. É por isso que eu trouxe aquela frase do Augusto Comte, do John Dewey, e trouxe tantos livros. Agora, o que eu também vou sugerir para vocês é que tem esse livro fantástico. Esse aqui é o primeiro, é a semente do qual grande parte do processo de adoção foi remanejado, né? 20 coisas que os filhos adotados gostariam que seus pais adotivos soubessem. Esse livro ele é muito antigo, da Sherry Eldridge, é uma americana. Ela foi uma criança que passou pelo processo de adoção, ela se formou em psicologia, e aí ela escreve esse livro há muitos anos atrás, décadas atrás, e esse livro continua muito impactante, muito emocionante, muito tocante na questão de todos esses esclarecimentos. Ele tem uma questão, por exemplo, por causa do tempo, naquela época se falava em adoção que seria uma coisa para ser resguardada, de que tivesse uma privacidade, e hoje em dia a gente já fala abertamente sobre adoção, então tem uma atualização que precisa ser dita quando a gente indica esse livro, mas ele é um magistral, primoroso. O problema é que a editora que traduziu esse livro para o português, ela parou de tirar novas tiragens. Então esse é um livrinho que você só vai encontrar ele em sebo, usado, enfim, de uma forma através da estante virtual e por aí vai. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Estou vendo aqui que tem mais uma postagem aqui no chat. Isso, o Diego está falando que a gente tem uma biblioteca e essa biblioteca do Grupo Diálogos de Adoção, ela está disponível para a gente poder fazer a leitura de muitos desses livros e conhecer um pouquinho sobre tudo isso. Lembrando que é um processo, não é uma coisa pronta, acabada. É uma coisa que ela se remodela a cada conversa, a cada diálogo, a cada conhecimento, a cada ocorrência. Aproveite para aprender com as colocações das outras famílias, né? Julgue isso importante, relevante, tire uma aprendizagem para você ir construindo esse perfil dessa criança que é tão importante para cada uma das famílias, né? Então, para a gente dar prosseguimento aqui, a gente precisa entender que a gente tem, como ser humano integral, múltiplos fatores que influenciam na nossa vida. Aqui eu estou destacando a emoção e a razão, mas existe também o financeiro, existe todas as outras questões inerentes, né, para a gente poder fazer as melhores escolhas. Não é só pela razão que eu vou escolher uma coisa, não é só pela emoção que eu vou escolher outra coisa, não é só pela minha condição financeira que eu vou escolher uma outra coisa. Eu preciso colocar tudo no diálogo, tudo de forma franca, esclarecida, conversando aqui no grupo do Diálogos, na sua família nuclear, na sua família extensa, no seu grupo de amigos. Tudo isso é muito importante
ser pensado, refletido, raciocinado, planejado, construído nesse processo. Ele começa dentro do seu núcleo familiar de uma forma intrínseca ali do seu grupo familiar, e depois ele vai se estender para um grupo de apoio, como o nosso diálogo sobre adoção, e depois ele vai entrar num processo jurídico civil através da vara da infância e juventude, né? Então tudo isso é muito importante. Bom, para a gente conseguir finalizar, esse é o nosso espaço, esse é o nosso grupo de apoio. É por isso que a gente agora precisa, daqui a pouco, encerrar a nossa fala, aqui a exposição, e conversar, discutir, pensar, refletir como um grupo de diálogo aberto que nós somos. Combinado? Então aqui eu paro um pouquinho essa fala e convido a todos a escutarem, falarem, se colocarem diante dessa situação tão importante. Combinado?